Olá, cremildas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito em alta na área da estética. Você já sabe qual é? Vamos falar sobre lábios. Eu tenho certeza que todos vocês já receberam queixas, procura por tratamentos de lábios. Paciente que traz a queixa de um lábio ressecado, desidratado, com fissuras, ou porque gostaria de aumentar o volume, melhorar o contorno e o aspecto em geral. Então, pensando na necessidade do nosso paciente, hoje eu quero mostrar para vocês a evolução do tratamento para lábios. O meu nome é Jéssica Castellani, eu sou biomédica esteta, RT da Mais Creme, e vem comigo porque tem muitas novidades para o nosso encontro de hoje. Quando a gente fala em lábios, estamos nos referindo à boca, toda essa região de terço inferior de face que acaba sendo alvo de um olhar durante uma conversa, durante um diálogo, uma foto ou até mesmo uma filmagem, não é verdade? Então a região da boca, ela é formada por várias estruturas e entre elas nós temos os lábios, tanto o lábio superior como o lábio inferior. E a união dessas estruturas formam a nossa boca. E eu pergunto para vocês, você está satisfeita ou satisfeito com o seu lábio? Você gosta do formato, da anatomia ou da coloração dos seus lábios? Pois bem, essas são as perguntas necessárias que nós precisamos fazer para os nossos pacientes durante um atendimento, uma avaliação sobre harmonização e revitalização de lábios, pois o protocolo que eu quero apresentar para vocês, ele garante uma melhora, não só na coloração, como também no volume, textura e aparência dessa pele que recobre a estrutura chamada lábios. Aqui no slide, acompanhe comigo, nós podemos observar que os lábios mudam, anatomicamente falando, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas irão apresentar um lábio mais fino, delgado, outras apresentarão lábios mais carnosos, mais espessos. Observem esta segunda imagem, o arco do cupido, o famoso Vzinho da boca. Esta região também é muito cobiçada e muito desejada por pessoas que desejam uma definição de lábios. Então, características como essas, nós precisamos observar e principalmente entender se o nosso paciente deseja evidenciá-las ou não, mantendo um lábio mais marcante, um lábio mais delicado, com o Vzinho, o arco do cupido, mais definido ou também não. Então, nós precisamos compreender todas as estruturas anatômicas. E pensando na nossa beleza, pensando na estética atual, qual que é a grande procura? Eu gostaria dos lábios da Angelina Jolie. Eu gostaria de ter lábios como Anitta. Eu gostaria de ter lábios marcantes. E aí, qual o perfil de lábio ideal frente a um padrão de beleza? A minha resposta para vocês é: não existe um perfil característico, mas retomando as necessidades da coloração, da hidratação, do viço, da textura e do contorno, eu garanto para vocês que sim, são as características mais importantes que irão classificar um lábio saudável. E nós podemos observar que esses lábios
fazem muita diferença na vida de uma pessoa. Observem essas imagens que eu coloquei aqui para vocês da nossa musa, né? Observem que a Angelina tem lábios espessos, carnosos, lábios maiores, e eles se destacam muito em sua face. Porque ao conversar, ao direcionarmos o olhar para uma pessoa, a gente observa a boca em primeiro lugar. Boca e olhos, não é verdade? Então, os lábios se tornam, sim, um grande cartão de visita e os nossos pacientes, com certeza, procuram manter esse cartão de visita em dia. E aí, Jéssica, tem alguma técnica que facilita manter esses lábios cada vez mais bonitos e saudáveis e revitalizados? Já que é uma região que envelhece, assim como a face, a pele da face e também do corpo, nós temos um envelhecimento dos lábios. Observando ainda padrão de beleza. Olhem quantas pessoas famosas que são conhecidas na mídia que apresentam diferentes tipos de lábios. Agora eu te faço um convite. Observem essas mulheres lindas com lábios mais finos. E agora eu volto uma imagem. Observem esta mulher também muito bonita com lábios mais carnosos, mais grossos, volumosos. Qual chama mais a sua atenção? Pois bem, essa é a pergunta que nós devemos fazer para o nosso paciente. Na hora de fechar o tratamento da avaliação, eu tenho que entender se ele gostaria de lábios mais carnosos e espessos ou lábios mais delicados e finos. E para isso, a gente precisa ter uma boa anamnese. E o que esse lábio vai expressar? Independente se ele tem uma característica mais volumosa ou mais fina. O que um lábio expressa no rosto de uma pessoa? Os lábios, eles apresentam credibilidade no momento em que você está conversando, emitindo uma mensagem para uma outra pessoa. Seja pessoalmente, por gravação, por vídeos ou até mesmo as fotos. As nossas imagens falam muito sobre nós. Outro ponto importante, seriedade. Lábios muito finos apresentam características de maior seriedade. Então, talvez não é este o ideal. Nós temos que encontrar um equilíbrio, nem muito fino, para não parecer um aspecto de envelhecimento, tristeza ou seriedade, e nem muito espesso, pois também eu posso perder uma harmonização de uma face como um todo, porque esse lábio não está conversando, ele não está combinando com as outras estruturas da face daquela pessoa. Então, lábios dizem muito sobre alguém. Confiança e sensualidade. Os lábios estão intimamente relacionados com a nossa imagem visual, o nosso físico. Então, um lábio com pigmento, com batom, um lábio sem hidratação ou sem batom, a gente sabe que esses fatores influenciam diretamente na beleza e sensualidade daquela face, bem como a confiança que eu posso transmitir durante uma fala. Então, os lábios, além de falar muito sobre nós, eles ainda transmitem a sua mensagem. Eles ainda levam para quem está na escuta, o ouvinte, o que você deseja realmente passar. Além da saúde e da naturalidade. Nós já tivemos uma fase, um período
do famoso beautification. O que é isso? Uma face totalmente preenchida, harmonizada e talvez muito simétrica, quadrada. Este perfil de harmonização já não é tão procurado dentro das clínicas de estética. E você sabe por quê? Porque tudo que passa e transmite naturalidade também transmite mais saúde. Então, nós estamos substituindo o beautification por um skin quality. É uma nova técnica, é uma nova era da harmonização da face que busca manter essa naturalidade não só das outras regiões de um rosto, mas principalmente deste cartão de visita que eu estou falando hoje, dos lábios. Então, é possível termos lábios marcantes, com contorno, com um volume moderado, hidratação, viço, sem perder a naturalidade? Sim, e eu vou te apresentar neste momento como nós vamos adquirir esse resultado. E para pensarmos num tratamento, num planejamento para harmonizarmos e revitalizarmos um lábio, uma boca, a gente precisa compreender muito bem sobre a anatomia e a fisiologia desta região. A face como um todo é muito vascularizada e revestida por camadas e camadas de células, ou seja, de pele e de tecidos. Como a gente pode observar, acima da estrutura óssea da nossa caixa craniana, eu tenho a pele recobrindo, juntamente com a mucosa, a região oral. Os meus dentes, a língua, as nossas papilas, toda a mucosa oral. E o lado externo, a região que fica em contato diretamente com o ambiente, a parte extrínseca, nós vamos chamar de lábios. E esses lábios são formados também por músculo, uma pequena porção de gordura e uma camada de queratina. Por isso que os nossos lábios apresentam, na grande maioria dos momentos no decorrer da vida, um ressecamento. Porque queratina é uma célula, é uma estrutura proteica que provoca resistência e proteção. Então, por si só, eu tenho um aspecto mais enrijecido, mais crustado, eu tenho um aspecto mais ressecado. E essa cobertura, essa capa de revestimento por queratina é a região que terá o contato mais próximo e direto com o nosso meio externo. Calor, umidade, falta de umidade, ressecamento, baixas e altas temperaturas, além de outros fatores biológicos como micro-organismos. Então, compreendendo e falando de toda essa anatomia facial, eu não posso me esquecer que esses tecidos, todas as camadas que eu pontuei para vocês, são tecidos vascularizados, altamente irrigados por uma circulação sanguínea. Nós temos uma ramificação de uma artéria muito importante nesta área da face, chamada artéria facial. O ramo da artéria facial, que parte lá da carótida, ela vai contornar os lábios tanto na região superior como na região inferior, além de pequenos vasos que nós chamaremos de capilares, que tentarão ali de uma maneira contínua irrigar as camadas mais superficiais próximo à epiderme que recobre esses lábios. Por que que eu usei esse termo tentar? Porque quanto mais superficial eu tenho camadas de células e de pele,
mais distante fica a minha irrigação sanguínea. Então, eu preciso provocar estímulos teciduais para ativar e melhorar o aporte sanguíneo local, e a partir daí eu conto com uma dosagem melhor e mais efetiva de água, oxigênio, nutrientes, vitaminas, entre outras substâncias que chegam até o local, até aquele tecido, através da irrigação sanguínea. Por isso é importante sempre lembrarmos da anatomia vascular, porque se eu compreendo aonde há irrigação e passagem de veias e artérias, eu sei o ponto e o plano correto que eu vou atuar com os meus instrumentos, seja ele uma caneta de microagulhamento, seja ele um esfoliante físico, entre outros procedimentos que a gente pode realizar e utilizar no tratamento de lábios. Então vamos entender um pouquinho dessa anatomia externa, dessa estrutura que constitui os nossos lábios. Já dei um spoiler aqui para vocês sobre o arco do cupido, o famoso Vzinho. Acompanhe comigo aí na imagem que nós temos um formato bem marcante e definido com aspecto em V. E esse V é o que traz um toque de sensualidade para os lábios, tanto lábios femininos como lábios masculinos. Logo acima deste Vzinho, nós encontraremos o arco do cupido, região muito importante que faz a conexão entre o lábio superior e a ponta do nariz. Quanto mais marcado eu tenho o filtro, mais definido será o meu arco do cupido. E mais toque e aspecto de sensualidade eu posso ter nestes lábios. Lembrando e pensando que também não é apenas o arco do cupido que traz este toque, assim como a seriedade que este lábio vai nos transmitir. Eu tenho que observar também o tubérculo, que é essa região medial do lábio, e o seu corpo como um todo. Se eu tenho um tubérculo muito saltado, proeminente, e um corpo mais fino, delgado, eu ganho um aspecto mais infantil do meu lábio. Se eu tenho um tubérculo bem equilibrado, harmonicamente falando de volume entre ele e o corpo do lábio superior, mais seriedade eu consigo oferecer para aquela região. E pensando na região inferior, nós falaremos do contorno e corpo do lábio inferior. Região muito importante, pois traz um aspecto de vitalidade e também sensualidade para essa região que está de encontro com o mento, com o queixo. Se eu tenho um queixo mais retraído e eu tenho lábios mais finos, eu não terei um toque de tanta seriedade e também sensualidade nesta região. Mas, se eu tenho uma projeção de mento, de queixo, ou pelo menos um lábio inferior mais carnoso, com um corpo mais evidente, eu consigo melhorar essas características. Então, percebam que este encontro, esta junção entre o lábio superior e o lábio inferior é uma junção fundamental para se construir, harmonicamente falando, esta porção externa da boca. Não podemos deixar de citar, observem aqui, pessoal, bem na lateral, a comissura, conhecida como cantinho da boca. Quando está frio, o que nós notamos? Que esta comissura, que este cantinho da boca, fica como?
rasgadinho, ele fica com uma fissura, uma certa sensibilidade. E por quê? É uma área com maior deficiência de água, óleo e também nutrientes. Então, o meu trabalho de revitalização de lábios envolve todas essas estruturas apresentadas. Não é apenas um arco ou filtro, apenas um tubérculo ou corpo de um lábio inferior. Eu também preciso salientar o meu trabalho na região das comissuras. Comissura labial do lado direito, comissura labial do lado esquerdo. E quando eu observo que todas essas porções que constituem o lábio apresentam ressecamento, fissuras. O que é uma fissura, Jéssica? É uma rachadura, tá? Bem como uma perda da espessura, o lábio vai se tornando fino, mais frágil e delicado. Eu começo a me deparar com características do envelhecimento. E as características de um envelhecimento labial são bem marcantes. Entre elas, nós temos a redução do volume, a perda do contorno labial, pequenas rugas finas que podem ser estáticas ou até mesmo dinâmicas, que se formam na região perioral. Qual é essa região, Jéssica? O contorno do lábio, principalmente o lábio superior. E claro que nós não podemos deixar de citar um aumento vertical que é observado sobre a porção do lábio superior. Esse aumento vertical é porque nós vamos perdendo a característica, a marcação do filtro com o arco do cupido. É como se o lábio estivesse nivelando todo o seu contorno. Isso faz com que a boca se torne mais fina. Isso deixa um aspecto de lábios mais delgados. Então, observando código de barras, ressecamento, fissuras, desidratação, perda do volume, da densidade desses lábios, o que eu observo? Um lábio pedindo um help, pedindo socorro. Eu tenho que fornecer algo, insumos, que me ajude a recuperar essa região. Então, eu preciso compreender o meu objetivo. E se o meu objetivo é oferecer uma revitalização, uma melhora dessas características, eu tenho que buscar um protocolo, um tratamento personalizado. Eu tenho que fazer associações de técnicas e ativos que irão fornecer, que irão doar o que aquele lábio não produz mais ou produz numa baixa escala. Então, o meu tratamento ele precisa ser global. Quando eu falo de tratamento global, eu falo de uma abordagem geral sobre a recuperação de uma determinada área da face. É o famoso Skin Quality. É trabalhar com qualidade, é oferecer resultados com associações de técnicas e também de princípios ativos. Claro que o meu tratamento estético sozinho não será a solução de todos os problemas identificados nesse lábio, nesta boca. Eu preciso contar com o auxílio do meu cliente em casa, como, por exemplo, consumir mais água. A hidratação, ela precisa ocorrer de duas maneiras, via oral e tópica. Não adianta utilizarmos produtos apenas na superfície dos lábios para uma hidratação, sendo que eu não vou ter água suficiente dentro das minhas células, no meio intrínseco, para que elas em conjunto, essas moléculas em conjunto, ofereçam
o que realmente precisamos para um lábio desidratado, que é a melhora, a condição hídrica naquele tecido. Além da água, que é muito importante, alguns fatores como substâncias citotóxicas, cito até um exemplo aqui no slide, o cigarro, tá? O hábito de fumar, fazer o bico para fumar, isso leva a uma cinética, a uma mímica com maior frequência dessa região. Então, sempre que eu faço o bico, né, do fumar, eu acabo observando a formação de linhas finas nesta porção da face. Eu observo pequenas fissuras sobre os lábios superiores, sobre a comissura oral e também na porção inferior de encontro-aumento. Bom, esses hábitos, eles são importantes, mas existem outros. Esfoliação, por exemplo. Será que eu não tenho que provocar um estímulo dessas células da superfície, induzir uma renovação celular, melhorar a qualidade da queratina que eu encontro naquela superfície? Porque um lábio mais queratinizado, com mais células mortas sobrepostas em sua superfície, não permite a permeação de ativos. Então, eu tenho duas barreiras de defesa formando um bloqueio para que não ocorra uma permeação de ativos. A primeira é a própria barreira imunológica e a segunda é a barreira físico-química pelo excesso de queratina. Então, eu tenho que buscar meios, não só em cabine, mas também orientar o meu paciente em casa, a ter esses recursos que facilitarão a permeação de substâncias hidratantes, substâncias revitalizantes e que irão abordar como um todo a revitalização de lábios. Uma tecnologia que eu sempre falo nas minhas aulas. Nós não podemos trabalhar, não existe esteticista, profissional da área da beleza, que não tenha esta ferramenta em mãos, que é a caneta de microagulhamento. Esta caneta que eu estou mostrando agora para vocês é a Dermapen. Um equipamento que precisa de registro na Anvisa, um equipamento que precisa ser regularizado e regulamentado para que eu ofereça o máximo possível de segurança e qualidade de entrega nos meus resultados durante os atendimentos. Então, quando eu falo de microagulhamento, eu falo de um instrumento elétrico que eu vou escolher, eu vou avaliar de forma individual os cartuchos, os tipos de agulhas, velocidade, tamanho desta agulha, que é a profundidade que ela vai atingir, não é? Eu abordo uma técnica específica para cada lábio. Eu não padronizo um protocolo para todos os casos que passarão em meu consultório ou em minha clínica. Eu preciso compreender a necessidade de cada boquinha. E com a caneta Dermapen, eu tenho essa facilidade, pois ela permite mudar a velocidade, escolher a profundidade da minha agulha e, inclusive, o número, a quantidade de agulhas que eu vou trabalhar na técnica de microagulhamento. Os cartuchos são inúmeros. Nós temos cartuchos com uma agulha, 12 agulhas, 36 agulhas e 137 agulhas. Os cartuchos nano. Posso garantir para vocês que é a menor agulha do mercado. Nós temos este dispositivo que é de uso único e individual
para realizarmos procedimentos em áreas de maior sensibilidade, por ter uma vascularização mais superficial ou por ter uma pele mais fina, mais superficial, como extrato córneo. Então eu escolho esse perfil de cartucho, que já já nós vamos ver ele na prática, como que esse cartucho realiza um trabalho sobre a superfície dos lábios. E a escolha do meu cartucho depende muito dessa profundidade que eu vou atuar. Eu preciso compreender qual a qualidade, o estado de queratina que eu tenho nesta superfície labial, pois talvez o cartucho nano não será indicado. Nós teremos que fazer um replanejamento. E aí nós temos uma segunda opção, que pode ser o cartucho de 36 agulhas. Cada caso é um caso. De forma individualizada, nós vamos entendendo todos os nossos protocolos. Este é o cartucho de 36 que eu acabei de citar para vocês. Ele é um cartucho com um menor volume de agulhas, porém a espessura, o raio, o diâmetro, que nós chamamos de gauge, dessas agulhas é um pouquinho maior do que a agulhinha do cartucho nano. Então, independente do perfil do cartucho, o que me dará respaldo para definir o meu material de trabalho é o lábio do meu paciente, é a necessidade do meu paciente, inclusive a sensibilidade que essa pessoa possui. Então, tanto o cartucho nano como o cartucho de 36 agulhas são muito bem-vindos para um microagulhamento labial, pensando nos protocolos de revitalização. Então, Jéssica, você já contou um pouquinho da anatomia dos lábios, trouxe também a importância de avaliarmos as necessidades que um lábio envelhecido ou um lábio altamente desidratado apresenta. E o cosmético? Porque uma tecnologia para agulhamento vocês já conhecem. Acabei de apresentar a caneta mais sofisticada do mercado para vocês. Só que ela precisa de um aliado, ela precisa de ativos. Então, vamos conhecer os nossos ativos da linha Lips Care, uma linha inteira voltada para o tratamento de lábios. Olha que imagem linda! Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar desses produtos, pois eu garanto a qualidade de entrega que cada item desse kit Lips Care vai oferecer para o seu paciente. Nós temos dentro desta abordagem produtos que iniciam-se desde a higienização, do preparo, da antisepsia da pele, dos lábios e também do contorno dos lábios, pois nós não podemos esquecer que trabalhar região de boca, por ser uma área mais contaminada, biologicamente falando, exige uma antisepsia também mais detalhada e mais delicada. Então, este procedimento, ele não será realizado exclusivamente só nos lábios, superior e inferior. Eu vou tratar a comissura, que é o cantinho da boca, eu vou higienizar toda a região de terço inferior de face, como sulco nasogeniano, área mentual, que é o queixinho, entre outras porções, extremidades, que eu encontro no contorno do meu lábio. E para isso, nós temos uma linha completa, que agora eu vou te apresentar o passo a passo deste protocolo associado ao microagulhamento. Percebam que um lábio desvitalizado apresenta um teor de água e óleo muito baixos. E para isso nós vamos iniciar a higienização desse lábio com Clorexx Smart,
um antisséptico à base de clorexidina e calêndula, que vai oferecer maior segurança por amenizar o risco de infecção devido à microbiota. O Lips Care espuma higienizante também possui clorexidina e ativos regeneradores que facilitarão o nosso procedimento de microagulhamento com muito mais segurança e qualidade na entrega. Após a higienização, nós vamos iniciar a esfoliação com o Lips Care. Nós temos 3 sabores e 3 aromas. Este que eu estou utilizando é o de Tutti Frutti. A esfoliação irá remover as células mortas da superfície, facilitando a permeação das microagulhas do nosso procedimento elétrico. Então eu reaplico o nosso Clorex da Smart GR, garantindo que o meu agulhamento com o cartucho nano seja efetivo e seguro. Nós vamos trabalhar com esse cartucho numa profundidade de 2,0 milímetros e na velocidade entre 1 e 2. Este agulhamento, ele precisa ser realizado com uma proteção interna dos lábios, seja o lábio superior como também o lábio inferior, para não proporcionar um certo desconforto para o seu paciente. Com a nossa monodose Lips Care, rica em nanofactor, que é o fator de crescimento epitelial e também indutor de colágeno, nós vamos oferecer hidratação, volumização devido ao nosso ativo pró-adipogênico, que é o selfie, e melhora do contorno dessa região. Ou seja, eu consigo proporcionar volume, contorno, hidratação, mais elasticidade, flexibilidade para estes lábios, sem promover ou encontrar fissuras na região e na porção superior ou inferior. Percebam que o microagulhamento ele é realizado em forma de varredura ou círculos sobre o local da aplicação, respeitando profundidade e tempo. Para finalizar, nós temos a nossa máscara regeneradora Lips Care, um produto altamente cicatrizante com um modulador inflamatório que eu consigo proporcionar hidratação e recuperação dos lábios. Temos também o nosso Lips Care, que é o nosso gloss volumizador. Esses produtos podem ser utilizados pelo seu paciente em casa. Observem que o Lips Care sem cor, apenas com ácido hialurônico, esse pode ser aplicado no dia do procedimento. E olha esse resultado final, que fantástico, 99% de água. E claro que no final, o descarte do nosso material utilizado precisa acontecer. Por que esse descarte precisa acontecer, né, pessoal? Nós não podemos reutilizar materiais pérfuro-cortantes em outros pacientes ou até mesmo no mesmo paciente em outras sessões. Então, claro que todo procedimento que envolve agulhas, nós trabalharemos seguindo as normas, tudo que é vigente pela vigilância sanitária. Voltem aqui comigo para os slides, pois eu quero mostrar para vocês alguns resultados realizados por profissionais que utilizaram a nossa monodose Lips Care Micro. Observem esse lábio, ele ganhou melhora na tonalização, melhora no seu pigmento, mais hidratação, a textura com relação às fissuras, às rachaduras na superfície deste lábio, como elas diminuíram, além de volumizar 4 milímetros entre uma sessão e outra. Uma única aplicação, nós conseguimos garantir para este lábio desta paciente mais volume, melhora do contorno e uma hidratação profunda.
E por que isso aconteceu? Aconteceu porque nós temos ativos com tecnologia de ponta. Os nossos lipovolumizadores, o ácido hialurônico, o fator de crescimento EGF. Esses ativos são direcionados para esta porção, essa região da nossa pele, esta região da boca. Então, notem comigo como é nítido a revitalização, a jovialidade que foi proporcionada para este lábio. Um outro resultado surpreendente que nós podemos observar aqui também. Olhem como esse lábio está com um aspecto mais revitalizado. Nós tivemos uma melhora da assimetria que era nítida no corpo do lábio inferior. Nós tivemos volume, melhora na simetria, um contorno mais definido e, claro, uma hidratação mais profunda. O equilíbrio hídrico dessa camada superficial é notável, pois as rachaduras e fissuras cutâneas elas se tornaram bem mais superficiais e imperceptíveis. Temos um outro resultado muito lindo, que é este lábio que ganhou um volume de 6 milímetros. Pessoal, observem isso, 6 milímetros de volume é muito considerável, pois aqui foi realizado apenas 2 sessões de microagulhamento com Dermapen e a nossa monodose Lipscare. Olhem como esse lábio ganha um aspecto jovem, marcante e, consequentemente, um empoderamento. Então, ao conversar, ao falar, lembra que os lábios são cartões de visita? Este lábio, ele ganha um outro toque, um outro aspecto após essa sessão de microagulhamento. Olhem como que as fissuras, o aspecto do ressecamento amenizou. Então, é importante sim fotografar os lábios do seu paciente com termo e documentos autorizando o uso de imagem, mesmo que não venha a ser publicado, mas ele está sendo utilizado como uma ferramenta de comparação do antes e do depois, pois só assim o seu paciente conseguirá observar o quanto o tratamento dele está evoluindo. Então, apenas a ficha de avaliação não será o suficiente quando nós falamos de lábios. Nós precisaremos também fotografar. E essa imagem, ela te garante e mostra para o seu paciente a excelência do seu resultado. Bom, e para fecharmos, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí, né? Posso utilizar o roller? Posso trabalhar com aquele dispositivo do rolinho ao invés da caneta Smart GR? Gente, lábios é uma região muito frágil, muito delicada. Não recomendo o uso do roller para trabalhar esta região. Então, exclusivamente lábios, eu oriento você, profissional, a trabalhar com um dispositivo elétrico que é a caneta do agulhamento. Justamente porque ela permite a escolha do cartucho, a profundidade da agulha, eu consigo manusear de uma maneira muito mais delicada, de maior sensibilidade sobre uma região pequena e, consequentemente, a velocidade que eu vou trabalhar o meu agulhamento. Então, essa dica e outras relacionadas ao protocolo você encontra aqui na descrição do nosso curso. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as novidades desse tratamento de revitalização de lábios.